Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao DH Invest. Meu nome é Diogo Henrique, e vamos juntos aprender mais sobre fundos imobiliários. Esse será um vídeo um pouco diferente dos que fazemos aqui. Veremos uma live de um dos maiores nomes do Brasil quando se trata de investimentos imobiliários, Professor Baroni. Neste vídeo, ele abordará 5 questionamentos relacionados aos fundos imobiliários para o ano de 2024. Por exemplo, discutirá as expectativas para os fundos de papel, analisando se há perspectivas de aumento em seus preços de cotação e rendimentos. Além disso, fornece dicas sobre os melhores segmentos de fundos imobiliários para investir neste ano. Portanto, a questão central é se é mais vantajoso investir em fundos, em fundos específicos para propriedades físicas, fundos de tijolo ou em fundos de papel. Além disso, o vídeo incluirá dicas valiosas para aqueles que desejam iniciar seus investimentos em fundos imobiliários em 2024. Se você já é um investidor ou está considerando iniciar, assistir ao vídeo até o final será altamente benéfico para obter conhecimentos com alguém verdadeiramente especializado no assunto. Dito isto, vamos para o vídeo. Vamos começar aqui pela primeira pergunta. Fundos de papel para 2024 irão se recuperar? Olha, o prognóstico é positivo, né? Se vocês observaram o que aconteceu nesses últimos 30, 45 dias, já dá uma leitura ali que os fundos de recebíveis estavam realmente bastante defasados e começaram a já se recuperar nesse ralizinho de final de ano. Mas ainda algumas outras coisas precisam acontecer, especialmente termos aí realmente uma consolidação da queda de juros, que ela possa ficar abaixo aí de um dígito, talvez, e que nós tenhamos juros futuros também abaixo de um dígito, que nós tenhamos NTNBs abaixo aí de 5%, né, o juro real de 5%. Então, algumas coisas, o prognóstico é bem positivo. E se você observar, mesmo que tudo isso ainda não tenha acontecido, alguns fundos de papel já começam a negociar muito perto do valor patrimonial, em alguns casos até acima, né? Alguns outros fundos imobiliários de papéis precisam também de um certo fôlego com relação às suas cotas patrimoniais, que também estão sofrendo com a remarcação dos ativos, tanto dos CRIs, quanto em alguns casos dos fundos imobiliários ali presentes. Então, quando a gente coloca aí, olhando para o para-brisa para 2024, sim, eu estou otimista com os fundos de papéis. Eu acho que eles ficaram praticamente lateralizados nesse ano passado, aliás, até com mais quedas, né? E o que protegeu um pouquinho mais as quedas foram os rendimentos distribuídos. Então, se nós excluirmos os rendimentos distribuídos, muito possivelmente a grande maioria dos investidores de fundos de papéis estão com as cotas um pouco abaixo aí dos seus preços médios, vai depender de cada um o momento que começou, desde quando está comprando, mas se nós olharmos aí para 2024, me parece que algumas destas questões que estão ainda um pouco precisando, né, serem confirmadas, essas premissas precisando ser confirmadas, à medida que algumas delas começarem a ocorrer, a nossa leitura aqui que os fundos de papéis voltam a protagonizar, né? Então, as últimas grandes emissões de cotas, inclusive algumas acontecendo agora nessas últimas semanas, todas elas para fundos de tijolos, né? Mas, por outro lado, se a gente voltar ali em 2020 e 2021, o protagonismo ficou todo com os fundos de recebíveis, eles foram as grandes estrelas dos fundos imobiliários, né? Chegaram a quase 45% aí de exposição no IFIX, a tendência é que agora fique um pouco mais para baixo, que na minha leitura é até saudável pensando como classe geral de ativos. Então, sim, acredito que os fundos de papéis deverão se recuperar. Obviamente, a gente não está falando de casos específicos, alguns podem se recuperar mais, outros menos, outros não recuperam, outros podem recuperar talvez um pouco mais tardiamente. Cada caso é um caso, e aqui eu estou respondendo de uma maneira mais ampla. Sim, estou otimista na média com os fundos de papéis. Eu acho que os fundos de tijolos, sim, devem se valorizar com a queda de juros, por outros motivos. Eu acho que os fundos de papéis eles devem se valorizar porque, no relativo, ele acaba ficando mais atrativo do que a renda fixa tradicional. E as pessoas tendem a naturalmente fazer essa comparação dos fundos de papéis, uma vez que são ativos que entregam ali a amortização, dentro da amortização, né, a correção monetária e os juros ali que são pagos via de regra mensalmente, tá bom? Então essa foi a pergunta número 1. Acredito sim que deverão se recuperar, mas de novo, caso a caso. E cuidado, não crie tanta expectativa assim também com as recuperações, uma vez que fundos de papéis,
eles devem orbitar dentro dos seus valores patrimoniais. Então, o que isso quer dizer na prática? Aqueles que estavam talvez mais descontados devem se aproximar dos valores patrimoniais, alguns outros que têm uma percepção de risco menor podem até ficar com um pouquinho mais de ágio, mas a gente não deve tratar fundos de papéis com expressivas valorizações, eu acho que é mais nesse contexto de voltar mais para a média ali dos seus valores patrimoniais. Historicamente, eles negociam com um pouquinho de ágio, alguma coisa assim. Hoje eles estão negociando com um pouco de desconto, então a ideia é que tenha um retorno mínimo à média. E se você tem um upside médio, considerando um yield aí de 10, 11% ao ano na média dos fundos de papéis, então o prognóstico é positivo. Eu vou até além, tá? Um ponto importante que eu quero ressalvar aqui é que a gente acabou não falando de inflação, né? A inflação nesses últimos 8, 9 meses, ela acumulada foi praticamente 2%. Então isso impactou muito os fundos de recebíveis indexados ao IPCA. Acredito eu que 2024 deverá ser um ano diferente. Não devemos ter novamente inflação em 2 dígitos, até porque a gente não quer isso, aumenta o risco das operações, não é bom estruturalmente para o país, porém, eu acredito que também não deve ficar em 2, 3%, é muito mais razoável que fique entre 3 e 4, talvez até um pouquinho mais. E isso faz com que os rendimentos, principalmente de quem tem um fundo aí IPCA mais 7, IPCA mais 8, consiga entregar um rendimento bastante generoso. De novo, o que quer dizer um rendimento generoso para um fundo de papel? Entre 80, 85, 90 centavos, R$1 por cota, a depender do risco do fundo, ali do nível das operações, mas quando você faz isso vis-a-vis ali a cotação do fundo, você passa a ter no relativo um rendimento bastante mais elevado, né, um percentual bastante generoso aí em relação ao CDI ou às aplicações tradicionais. Né? Um fundo que tem hoje um IPCA mais 7, IPCA mais 8 e NTNB, por exemplo, caindo para alguma coisa perto de 4,5, 4,7, faz com que esse spread fique bastante atrativo para o investidor que gosta de se posicionar em fundos de recebíveis. Inclusive, estava dando uma olhada em alguns fundos de recebíveis, no geral, né? E mesmo alguns que tiveram algumas correções nesses últimos dias, nesses últimos meses, melhor dizendo, vários deles ainda continuam superando ali, principalmente o benchmark do CDI, que é a referência imediata para a renda fixa, tá bom? Então é isso, essa é a minha leitura. Vamos para a pergunta número 2. Dicas para quem vai iniciar nos FIIs em 2024? Essa pergunta é ótima, eu fiz questão de deixá-la aqui, porque a gente pode estar tendo um déjà vu de 2019, no sentido de que 2023 a gente terminou o ano nas máximas. Né? Quando eu digo déjà vu, no sentido só de FIX, tá? Não quero que aconteça o que aconteceu em 2020 aconteça em 2024, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o final do ano de 2019, ele realmente estava mostrando assim, um prognóstico muito positivo para a renda variável, e 2023 nós terminamos o ano na máxima. A grande diferença que eu vejo é que o contexto de 2019 é bem diferente do que a gente está agora. Então, assim, a gente está agora terminando na máxima do IFIX, embora seja uma classe aí que algumas pessoas ainda têm um certo incômodo, né, de investir em fundos imobiliários, mas estamos terminando na máxima histórica dos fundos imobiliários. Então, apesar dos pesares, a gente vem conseguindo entregar excelentes resultados aos investidores. Né? E mais do que isso, o fundo imobiliário em 2023, ele conseguiu mostrar ao mercado a relevância de gestão ativa. Então, na minha concepção aqui, que estou nesse mercado há bastante tempo, esse ano de 2022, 2023, né, esse biênio aí, ele foi será o grande divisor de águas da indústria de fundos imobiliários, na minha opinião, no que tange esta questão de gestão ativa. Até então, o mercado ainda não tinha enxergado valor nos fundos, nos gestores, né, nas assets que fazem ou que estão se propondo a fazer gestão ativa. A gestão ativa sempre foi um conceito muito nebuloso, eu diria, para os investidores. Então, para quem vai iniciar, qual que é a dica? Primeiro, a gente está começando na máxima. Então, se você que estiver agora começando em 2024, entenda que você está na máxima do IFIX. O que isso quer dizer? Cautela, não precisa afobar, não precisa sair investindo de uma vez só em todos os fundos que você quiser. Não, pelo contrário, vai fazendo pequenos aportes naqueles fundos que você está estudando gradativamente, não precisa de pressa. Assim, me parece bastante claro que a gente já está iniciando 2024 abrindo com emissões vultuosas. Acabamos de encerrar umas 2 gigantescas, uma outra
hoje aí, duas, né, recentemente sendo anunciadas. Então nós estamos no mínimo com 4 emissões, que se a gente somar todos os patrimônios, chegamos perto aí de 2 bilhões de reais. Então nós estamos num momento em que a janela para novas emissões ela vai ser razoável aí para os investidores. Deixa eu melhorar a palavra, vai ser interessante para o investidor. O que isso quer dizer? Se você tiver posições iniciais na sua carteira de investimentos, você vai poder aproveitar melhores condições de preços dentro das ofertas. Para aqueles investidores que já têm a sua carteira mais madura, aí você tem subestratégias, né, de arbitragens, etc., de direitos de preferência, que você pode usar a seu favor também, mas dentro de um outro contexto. Você já tem uma carteira formada. Para quem está começando 2024, vá devagar, nós estamos na máxima do mercado, nós estamos no pico do IFIX histórico, então é sempre bom ter cautela nessas horas. Há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás mais ou menos, eu falava nesse mesmo canal, falava para o meu público aqui, que a gente vivia um mar de oportunidades. Naquele momento era ao contrário. Você olhava para o mercado ali em 2022 e via oportunidades para todos os lados, em todas as frentes, de todos os escopos de tipos e perfis de investidores, você tinha oportunidades. Hoje, ao contrário, a gente tem que ser mais seletivo, mais cauteloso, sem pressa, sem afobação. Então, para você que está começando, começa estudando, montando uma carteirazinha teórica. Depois que você montar uma carteirazinha teórica, você começa a aportar devagarzinho nos fundos que você está se sentindo mais seguro e fique de olho nas ofertas que muito possivelmente uma carteira hoje com 15, 20, 30 fundos deve ter ofertas aí praticamente todos os meses para vocês aproveitarem, tá certo? Então essa é a minha dica para quem vai começar em 2024. Indo para a pergunta número 3, quais os melhores setores para investir em 2024? Deixa eu puxar um pouquinho para trás aqui agora. Se você tivesse me perguntado isso, como eu disse, em 2022 e no início de 2023, eu estava muito mais seguro de dar uma resposta dessa para vocês. Então, eu via claramente no deslocamento de preços, por exemplo, nos fundos de renda urbana e de shopping centers, principalmente, alguns logísticos. Hoje, eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade de dizer assim, quais efetivamente serão os melhores setores. O que eu posso dizer é que eu estou otimista sim com fundos de recebíveis. Eu acho que se você compor uma valorização retornando às médias, superando marginalmente os valores patrimoniais, tendo ganho de capital para realizar, para maximizar os rendimentos por cota, eu acredito que os fundos de recebíveis possam ter um desempenho médio interessante aí em 2024. Lajes corporativas, eu acho que nós ainda continuamos a ter uma situação bastante complexa para esses fundos, isso não pelos ativos em si, mas pela estrutura de capital dos fundos. Eu acho que na média, os ativos corporativos, eles são muito bons que estão dentro do portfólio dos fundos hoje. Mas a estrutura de capital, e aí eu digo a alavancagem, ela foi muito detratora, ela veio num momento muito favorável para a taxa de juros, isso tudo se inverteu e o setor de lajes, francamente, foi o setor mais prejudicado. Eu acho que ainda é difícil a gente vislumbrar uma saída para 2024. Alguns fundos já saíram um pouquinho dessa situação, talvez entraram rapidamente, flertaram com o risco e já saíram. Outros estão buscando alternativas de vendas de portfólio para conseguir equacionar. Outros estão, inclusive, sendo mais até audaciosos de tentar liquidar o fundo com a venda integral dos ativos. Então, vamos ver, ainda tem essa questão. Logístico, na minha visão, continua sendo um setor defensivo, porém muito focado nessa questão do valor dos aluguéis. Então, 2024 pode sim começar a ser essa virada de chave definitiva que começou em 2023. Shopping e renda urbana, continuo muito, muito otimista com esses dois setores, porém agora num nível de otimismo menor, não pela estrutura dos fundos, pelo contrário, estão ficando muito melhores, a alavancagem deles está muito mais saudável, portfólios muito melhores, gestão ativa muito melhor, mas pelos preços, né? Então os preços acabaram esticando um pouquinho mais. Porém, aqui eu quero fazer uma ressalva. Se você olha os fundos de shoppings hoje, que estão negociando com yields na média entre 9% e 10%, quando você olha no histórico, esses yields não são normais, né? Os normais eram mais perto de 6,5%, 7%, 7,5%. Então, eu acredito que a gente possa sim continuar tendo ondas de valorização em shoppings e também em renda urbana, por que não, né? Ativos de varejo como um todo. Mas aqui eu quero ser cauteloso. Eu estou acreditando que isso vai acontecer, mas eu não consigo ter uma convicção plena, porque a gente vai depender ainda, como eu disse, desse cenário de juros se concretizar, uma série de outros fatores, tá bom?
Bom, então basicamente são esses os principais setores que eu passei com vocês aqui. Veja que, de novo, eu não consigo dizer efetivamente quais serão os melhores, mas tudo me leva a crer que recebível pode ter um desempenho interessante em 2024 e os fundos que têm contratos mais fortes, que têm um prazo médio contratual mais elevado, ele consiga ao longo de 2024. E aí você vai ter que colocar lupa. Você vai ter fundos de logística que têm contratos um pouco mais fortes, outros não. Você vai ter fundos de renda urbana que têm contratos mais fortes, outros não. Então você vai tendo que ir ponderando isso aí caso a caso, tá bom? Mas é isso. Vamos para a pergunta número 4. FIIs que destacaram em 2023 vão continuar se destacando em 2024? Não necessariamente. Não necessariamente. Aliás, isso é uma premissa equivocada por parte de muitos investidores que são levados a acreditar que aquilo que desempenhou muito bem em 2023 vai se repetir em 2024. Por exemplo, teve fundo de shopping que valorizou 20%, 30%, 20%, 25%. Não quer dizer que eles vão valorizar 20%, 25% também agora em 2024. Então não criem isso. Por isso que é importante você ter uma carteira diversificada. Quem estava mais exposto a recebível sofreu mais nesse ano de 2023. Né? Agora, em 2024, você, se tiver uma carteira bem diversificada, pode compensar um pouquinho mais com os seus rendimentos melhorando também e com a valorização potencial, né, ou eventual valorização das cotas. Então, não, 1000 vezes não. Nunca crie a expectativa de que aquilo que foi bem num ano necessariamente vai ser bem no outro. Não, tá bom? Antes de chegar na pergunta número 5, quero dar um recado para vocês. Já está com bastante gente aqui na nossa live de hoje. Quero lembrar a todos vocês, cupom FIIs56OFF, para que vocês possam aqui, está na descrição do vídeo, tá? Para que vocês possam aí adquirir o curso de fundos imobiliários com 56% de desconto. Então, tá na tela aqui embaixo, na descrição do vídeo. Os valores patrimoniais dos FIIs vão crescer em 2024? Na média, eu acredito que sim. Alguns vão crescer muito mais, outros vão crescer menos, outros talvez vão ficar um pouquinho negativo. Mas na média, sim. Já começamos a ver esse movimento agora no fim de 2023. E agora que a gente entra nesse ciclo de baixa de juros longos realmente mais baixos, e aí com isso você ter uma taxa de desconto mais favorável, aí sim eu estou bastante otimista que devemos fechar na média, cuidado só o que eu estou dizendo, na média, com valores patrimoniais mais elevados no fim de 2024 contra aí o fim de 2023. Eu acho que tem alguns fundos que têm expansões ainda para serem reconhecidas contabilmente, fundos que ainda estão fazendo gestão ativa e alocando capital com novas aquisições. Então tem muita coisa para acontecer. Tem alguns fundos que têm cotas de outros fundos que, na minha visão, estão com preços erráticos, né? E que esses preços erráticos também impactam os valores patrimoniais. Então, quando eu olho, no geral, eu estou otimista, aí sim mais otimista, de que os valores patrimoniais devem se encerrar maiores do que a gente fechou lá. Vou dar uma olhadinha rápida aqui no chat, bem rapidinho mesmo, mas eu quero lembrar a todos vocês, tá? Fiz 56% off, tá aí. Sim, vai ficar gravado, quando eu terminar a gravação aqui, é só ir lá no meu canal, vai ficar gravado para todos vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui sobre 2024. Vamos ver, feliz 2024 para todos. Alguém perguntou aqui, os CRIs não estão muito instáveis em 2024? Bom, Marcos, a gente está começando 2024 com qual prognóstico? De inflação controlada e juros para baixo. Então, se eu tivesse que dizer para você, de novo, não estou falando de caso específico, estou falando de caso geral, eu diria que a saúde dos recebíveis tendem a melhorar em 2024 com esse prognóstico. Porque você tem juro para baixo, inflação controlada, ou seja, o custo de capital das empresas tende a ficar mais favorável para que você possa honrar as suas despesas. Então, vamos lá, tá? Mais alguma de 2024? Acho que não, né? Acho que fechamos. Então é isso, pessoal. A ideia era fazer uma livezinha aqui de 15, 20 minutos, então conseguimos, na mosca, falar sobre isso. Então é isso. Mais uma vez, fiz 56% off, está na descrição do vídeo. No mais, um feliz 2024. Espero que vocês tenham gostado desse quadro especial que eu quis fazer ao vivo aqui com vocês, para que a gente possa estrear aqui o quadro 5 dúvidas em 2024, abrindo aí com perguntas relacionadas ao ano. Espero ter contribuído de alguma forma para todos vocês. No mais, um grande abraço, um bom ano, um bom restinho de semana e até a próxima. Valeu! Agradecemos por dedicar o seu tempo. Esperamos que as informações aqui compartilhadas tenham sido valiosas para você.
Se você gostou do conteúdo e deseja continuar acompanhando as nossas atualizações, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Sua cooperação é muito importante para nós. Prometemos nos empenhar a trazer somente conteúdo de qualidade para vocês. Comente o que achou, sugira temas ou análises de fundos e faça parte desta jornada. Fiquem de olho para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo do DH Invest. E lembre-se, só Jesus salva.